E tá chegando a hora, nação! A estreia da Copa do Mundo nessa quinta-feira e a gente vai analisar aqui o Pascoal, o Zé Elias, falando sobre os últimos ajustes à preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não está inscrito aqui no canal Meu Megão React, peça você se inscreva e ative o sino das notificações. Aqui sempre trazemos informações do Flamengo e durante a Copa do Mundo estaremos trazendo para vocês as informações da seleção. Créditos, canal ESPN Brasil. Vamos lá ver o que está acontecendo com a seleção brasileira. Fala, Mota, beijo pra você, aos amigos da Equipe F, ao fã de esportes. Tá chegando a hora, né? Inclusive o Pedro tava falando aqui exatamente quantas horas faltam. E é curioso, né, Lili? Porque a gente fica aqui nessa rotina de seleção, esse mundo de seleção, a gente perde às vezes a noção. Com o que eu falei, Lili, em 48 horas a Copa começa. Ela 48 horas, eu falei, dia 11. A gente fica pouco numa outra rotação, a gente só pensa em sábado, né? Sabia não. Pois é, então, Lili, pra você, pro fã do esporte mais desatento, a Copa começa em 48 horas. E já que a gente tá no Equipe F antes de você começar, sabe quem chegou por aqui hoje? Quem? Adivinha? Ah, meu Deus. Quem tá faltando lá no programa? Ah, o nosso. O nosso Tetra tá por aqui, pousou hoje, tá no hotel, já quer saber onde vai jantar hoje só pra se ambientar com a gente. Amanhã tá no ar, mas hoje por enquanto com a gente, né, Lili? Por enquanto com a gente, deixa o Zinho descansar pouquinho. Mas ele falou que tá inteiro, que não precisa descansar muito não, que o quadril então tá pronto. bem. É jogador caro demais e olha, eu vou contar que mais um dia agitado aí da seleção brasileira. A gente sempre passa a agenda da seleção, né? Hoje o treino foi pela manhã, aqueles 15 minutinhos abertos para a imprensa, né? Foi meio-dia trabalhando com o horário aí do Brasil. Treino meio-dia, ficamos até meio-dia e 15. Eu olhei mais ou menos meio-dia e 18, tá? Aí. Deu uma esticadinha ali, a gente pôde acompanhar parte da atividade, inclusive os jogadores ficaram bem próximos ali da imprensa, né, Pedro? Fizeram aquela atividade, aquele aquecimento, dividido em 3 grupos, mais protocolar, digamos assim, mas depois teve cobrança de falta, troca de passe ali no meio. O que dá pra falar do treino hoje aberto pra gente? Foi muito interessante, né, Lili? Agora um beijo pra todo mundo lá no estúdio, todo mundo ligado pra gente. Nosso Tetra tá aqui, já vai participar amanhã mais especificamente. Não dá o pessoal ficar naquela ânsia, né? Teve colete, teve coletivo, distribuiu, quem é que vai jogar, quem é que não vai. Isso o Ancelotti não deve fazer essa semana ali, as nossas vistas, né, as claras ali pra gente. Mas deu para entender que ele tem um trabalho muito específico. Mexe bola de um lado, procura o outro, cruzamento. Mexe bola de um lado, procura o outro, cruzamento. A bola circulava na direita, buscava a esquerda por cruzamento. A bola circulava na esquerda, buscava a direita por um cruzamento. E aí fica aquela dúvida, porque claramente ele trabalha com possibilidades ali, né? O Ibanes acabou fazendo alguns trabalhos específicos de cruzamento. O Danilo recebeu algumas orientações de linha defensiva. Então é aquilo, vai priorizar o Ibanes chegando lá na frente? Será? Não é muito a dele? Vai priorizar o Danilo fechando uma linha de 4, era a ideia inicial. Vamos ver nos próximos dias. Não deu time ainda hoje, mas um trabalho técnico ali, esses 15, 18 minutos, como bem marcou a Lili, da atividade da manhã daqui de Morristown, início da tarde aí do Brasil, segundo dia de treinamento na semana. O Brasil ainda treina amanhã, quarta, quinta-feira, sexta e sábado. No nosso calendário a gente acaba olhando só para sábado. Sábado, dia 13, 18 horas daqui, 19 daí, Brasil e Marrocos, o pontapé inicial. O Brasil treinando ainda, dá para dizer que ainda é um iníciozinho de semana. Mas foi o que aconteceu por aqui mais cedo. Depois a gente foi convidado gentilmente a deixar o local de treinamento, né? Mas não foi um adeus, foi um adeus, porque depois seguimos até o hotel da seleção, porque tinha coletiva marcada. Sim. E aí o Ibanes falou com a imprensa, a gente separou alguns trechos aí pro fã de esportes acompanhar, e depois a gente comenta muito essa questão da lateral, que é o que o torcedor quer saber. Quem será o lateral direito titular? Quem tem características mais parecidas, digamos assim, com o Wesley, ou quem pode se adaptar melhor às características, chegar mais perto, digamos assim. Então o Ibanes falou sobre isso ao longo da coletiva, vamos acompanhar. Para ser sincero, conversas assim longas de questões de lateral ou de zagueiro, não tive muitas com o Mister, ele foi bem específico naquilo que ele queria, então, para mim, o quão mais específico ele é, melhor é para mim. Acredito que isso do dia a dia dos treinos a gente vai evoluindo cada vez mais, a gente vai entendendo cada vez mais, mas como eu falei, eu me sinto pronto se tiver que jogar de lateral e se tiver que apoiar lá na frente também, me sinto pronto, mas como eu falei antes, as minhas características são mais defensivas, sim, mas se precisar, por que não? A gente vem trabalhando forte durante a semana, essa semana passada e a outra também, a gente vem trabalhando muito forte, dando o nosso melhor ali dentro do campo para chegar o mais pronto possível para esse jogo de estreia. E isso é o máximo que eu posso te falar, porque
Se eu fizer mais do que isso, dá ruim para mim depois. É uma questão que a gente sofreu alguns gols, mas a gente trabalha em cima disso também, a gente treina em cima disso também. É algo que a gente se cobra muito, é algo que a gente tem uma cobrança, acho que até interior, entre a parte defensiva de cada um, e acaba que esse sofrer de gols um pouco incomoda a gente, sim. Pode acontecer dentro de um jogo, é normal, mas o mais interessante é a gente estar focado para que o depois disso, o que a gente vai fazer, entendeu? Bom, o que eu posso afirmar é que, pelo menos, né, na entrevista, ele é mais defensivo. Porque ele foi fugindo, não queria responder, né? Porque há muito essa questão aí de fazer a lateral direita sendo um pouco mais ofensiva. Até falei pra ele, o Wesley, na coletiva, falou que está se adaptando defensivamente também, depois de um pedido do Ancelotti, mas o Ibanez tentou ali fugir, mas disse, ó, se ele for claro comigo, se ele quiser que eu seja mais ofensivo, serei mais ofensivo. Mais defensivo, serei mais defensivo. Qual que é a característica dele, Pedro, que você enxerga ali entre ele e o Danilo? Quem pode suprir mais a ausência do Wesley? Ninguém, sendo bem franco. O Ibanez e o Danilo são jogadores de características absolutamente distintas do Wesley. O que eu acho é que vai ter que pesar o vigor. Em algum momento do jogo você vai querer alguém que tenha capacidade física de chegar à linha de fundo. Não é a do Ibanez. Não tem cacuete. Pode sofrer em algum momento com isso, pode ter campo em algum momento para bater na bola. Claro, jogador profissional de alto nível, ele bate bem na bola, mas é muito mais uma questão. Hoje a gente percebeu no treinamento, se pedia isso dele de alguma forma, mas acho que para tentar dar uma automatizada, digamos assim, no movimento. Mas o Ibanez não é o Wesley, o Danilo não é o Wesley, não acho que o Ancelotti vai buscar um novo Wesley, acho que é muito mais por circunstância. O Danilo não é o cara que hoje vai te dar essa ida ao ataque, ida ao fundo, ida à linha de fundo e volta. Não vai te dar isso. Vai te dar segurança, posicionamento, corrigir linha defensiva, ajustar, verbalizar muito o momento de subir, o momento de chegar, conduzir essa linha. O Ibanez, em alguma circunstância, ele pode chegar para fazer, ocupar por ali, gerar algum tipo de dúvida na linha defensiva, pegar essa bola invertida sozinho para tentar algo, mas não é muito a dele. Eu acho que o Ancelotti vai tentar se aproximar, vai tentar trabalhar para que isso em algum momento possa aparecer. O Wesley não está mais aqui. Um jogador com a característica do Wesley não tem no grupo. Minha curiosidade é para como vai ser a ocupação daquele lado com o Paquetá, que deve ser titular e vai cair por ali. O Rafinha, se em algum momento por movimentação cai por ali, mas vem muito para dentro. Vai passar alguém? Não vai passar ninguém? Como é que vai ser esse tipo de situação? Segundo tempo, pode ter o Luiz Henrique por ali. O Ryan, quem é que faz a ultrapassagem? Ninguém faz a ultrapassagem. Acho que esse é o desafio. Agora, o Ibanez não é o Wesley, o Danilo não é o Wesley, os dois não chegam perto do Wesley, então acho que isso precisa ficar muito claro para a gente também não olhar e falar, poxa, não conseguiu fazer a do Wesley? Não é isso. Agora, você falou da coletiva, da entrevista, o Ibanez não é um titular de primeira hora, assim como outros não são. Não é o Casimiro, o Marquinhos, o Bruno Guimarães. Há 4 dias da estreia, ali, te joga ali os leões, holofote, mundo inteiro te ouvindo, Copa do Mundo. Você vai se arriscar a falar algo além do protocolar? Acho que isso explica essa postura quase que defensiva. A gente torce aí para que nos próximos dias possa ter personagens que falem um pouco mais, se soltem um pouco mais. A expectativa, inclusive na sexta, véspera da estreia, é que a gente tenha um dos medalhões do time falando ao lado do Carlo Ancelotti, na coletiva oficial lá no MetLife, lá em Nova Jersey. Então, por enquanto é isso. Eles vão dosando as palavras, a gente vai tentando arrancar uma coisa ali, uma coisa acolá, ele sempre com as suas perguntas ali, mas você vê que eles ficam meio receosos, né, Lili? Exatamente, para não falar demais, né? Como ele falou. Isso, exatamente. E ele meio que deu a entender que ele ainda não sabe, a gente sabe que fica tudo guardadinho ali no CT. A questão, o que eu te pergunto é, pensando assim nos 11, né? A saída do Wesley, ela confirma ainda mais essa proposta de ter mais um homem ali no meio de campo? Ou você acha que isso não mudaria na cabeça do Ancelotti? Porque ele perde um cara de velocidade pelos lados, né? Ele perde mais um elemento de ataque. Então se pensa, se ele gostava de atacar com 4 atacantes, aquele 4-2-4, se ele perde o Wesley, coloca mais um homem do meio de campo. Então ele perde, digamos assim, mais um na linha de ataque, mais um entre os 4 que estavam lá, e o Wesley, que seria essa opção para chegar até o fundo ali, dar esse apoio, trabalhar no espaço deixado ali pela lateral. A ausência do Wesley nem tanto, mas a convocação do Ederson e a entrevista coletiva do Bruno Guimarães, elas me dão certeza que hoje está posto que o Brasil precisa de um homem a mais no meio. Corrigiu-se isso na lista que só tinha 5 nomes lá na lista original, passamos a ter 6 homens de meio, e o Bruno fala, senti que funcionou melhor, a dinâmica ficou melhor. Então, só para arrematar, isso nos leva a crer que sim,
A formação, ainda que seja com 4-2-4, esse outro homem ali, como queiram chamar, ou 4-4-2, deixa de ser um 3-2-5, porque o Wesley vai ser esse quinto homem, mas teremos um homem a mais no meio, corrigindo o que não funcionou contra o Panamá, funcionou melhor no Egito, em que pese algumas finalizações ruins, mas devemos ter um meio-campo um pouco mais preenchido para esse jogo contra Marrocos, sim, Lili. Dito isso, poucos dias aí para a grande estreia, se hoje a gente tivesse que cravar um provável titular para sábado, como é que dá pra gente desenhar? Tenho mais ou menos aqui, posso falar e você já vai pontuando aí o que você acha? Vamos lá, que a gente pensa no Alisson no gol, sim, Danilo na lateral direita. Ou Ibanez, caso ele mude de proposta, mas Danilo por ser homem de confiança. Ok, a zaga com Marquinhos e Magalhães. Se Magalhães voltar, acho que sim, tá treinando normalmente. Alexandro pela esquerda. Homem de confiança para uma estreia de Copa. Meio de campo, Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá. Vini, Rafinha e Matheus Cunha. Lili tá estudando direitinho, tá prestando atenção em tudo que a gente tenta falar por aqui, gente. Show de bola, beijo Lili, abração Pedro acompanhando a seleção brasileira. Vivi é craque, pô. Vivi é tiro de letra. Essa seleção aí, meu, cortou o Wesley, quem chama Lili Nascimento. Aí nos cortou não sei quem, é Lili Nascimento. Lili é craque, beijo Lili, valeu Pedrão. Eles voltam, claro, com todas as informações. Falou. Você fica sabendo tudo da seleção brasileira na ESPN e no Disney Plus. A gente faz uma rápida pausa e já volta. Tá aí, nação, então, as últimas informações da seleção brasileira. A gente trouxe o vídeo pra vocês aí, então provavelmente teremos um trio do Flamengo titular da seleção brasileira. Paquetá, Danilo e Alexandro devem começar na primeira partida contra o Marrocos, titulares da seleção brasileira. Nós vamos ficar de olho e vamos trazendo pra vocês as atualizações da seleção, as informações dos jogadores do Flamengo que estão nas seleções, tanto no Brasil como tem do Uruguai, tem do Equador, Colômbia. A gente vai trazendo tudo pra vocês aqui no nosso canal, tá bom? E aí, coloca nos comentários, vamos fazer o seguinte, ó, põe nos comentários aí qual deve ser a sua escalação da seleção brasileira para a partida contra o Marrocos. Escreve aí nos comentários, fica ligado no próximo vídeo, eu vou trazer pra você mais informações, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.